Olá! Seja bem-vindo à Atitude Global Church. Nós somos o campus digital da Igreja Batista Atitude e temos o objetivo de alcançar as nações. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Contribua para que esse trabalho avance e alcance mais vidas. Vamos deixar a seguir o QR Code, a chave Pix e os dados bancários para transferência. Agora, vamos à pregação do pastor presidente da Igreja Batista Atitude, Josué Valandro Júnior. Queridos, existem 3 tipos de igreja. Existem as igrejas que andam para trás. São igrejas que perderam a mensagem. São igrejas que se renderam à conversa do mundo, aos interesses dos membros e não aos interesses de Deus. São igrejas que estão diminuindo de tamanho muitas vezes, ou às vezes estão aumentando de tamanho, mas diminuindo de consciência cristã, lealdade a Deus, valores do reino. São igrejas que estão andando para trás. Algumas igrejas, daqui a pouco, os últimos velhinhos vão morrer, e aí alguém apaga a luz. Mas existe também um segundo tipo de igreja. São as igrejas que estão marcando passo. São igrejas assim que, de vez em quando, dá uma avivadazinha, aí batiza lá 10, daqui a pouco ela se acomoda, aí sai 10, no final das contas, o tamanho é o mesmo, a qualidade é a mesma, a paralisia mesmo, estão no mesmo lugar, aquela igrejinha que não é ruim, não está cedendo ao pecado, mas também não faz diferença contra o pecado. Estão marcando passo. Mas tem o terceiro tipo de igreja, são as igrejas que avançam, são as igrejas conscientes da mensagem, que não se curvam diante de um mundo cheio de pecado que tenta influenciar a igreja. São igrejas que estão se desafiando o tempo inteiro para falar de Jesus com propriedade, com sabedoria, que estão se reinventando para falar com as pessoas dentro da linguagem que elas entendam.
São as igrejas que estão preocupadas com o social, preocupadas com missões, preocupadas com um culto acolhedor, um culto onde as pessoas sintam o amor, mas se sintam num diálogo, numa conversa de família, aonde cada um entende o recado que tem que receber do Pai, do Senhor, através da sua liderança. São igrejas que estão plantando novas igrejas, são igrejas que estão fazendo a diferença. Agora a pergunta é: que igreja Deus quer? É fácil de responder. Deus quer uma igreja que marche, que avance, uma igreja que faça diferença. Tem igreja que, se ela fechar, o bairro vai saber 6 meses depois, porque ela não causa impacto nenhum. Mas tem igreja que, se ela fechar, no dia seguinte, o bairro já está anotando tudo, já está sabendo. Por quê? Porque alguma coisa parou. E aí eu gostaria de ler com você um texto que nos revela muito sobre o que Deus espera do seu povo, o que Deus espera da igreja. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. E nós vamos ler a partir do verso 15. Êxodo 14. E nós vamos ler a partir do verso 15. Antes, porém, deixa eu te explicar o contexto aqui. Existia uma família que morava na Palestina. Essa família tinha muitos filhos. Os irmãos odiavam um dos filhos, porque ele era o queridinho do papai. O nome desse filho era José. Eles venderam José para o Egito. O José foi para o Egito para ser escravo. Ele passou por muita dificuldade, mas ele prevaleceu. E depois de um tempo, ele de escravo se tornou o vice-faraó, o governador do Egito, a pessoa mais importante do Egito, depois do faraó. E aí, ele fez um plano que salvou o Egito da fome. E por conta disso, o faraó falou para ele: você não quer trazer a sua família para morar aqui no Egito? Então José trouxe a sua família. Eles se perdoaram, e a família veio e foi colocada no Egito. Aonde? Numa área do Egito chamada Terra de Gósen. Quando você vai no Egito hoje, você passa por lá, você vê uma área verde, uma área frutífera, uma área tremenda, fértil. Eles foram colocados no melhor terreno, na melhor área do Egito. Mas o José morreu. O faraó que trouxe o José com a família também morreu. Os tempos mudaram, e aquele povo que foi recebido com toda a alegria, com tapete vermelho, passou a ser odiado pelos egípcios. E o povo de Israel se tornou o quê? Se tornou escravo dos egípcios, escravos humilhados, escravos prejudicados, escravos açoitados. A vida ficou muito difícil, e quando a vida ficou difícil, eles resolveram falar com Deus. Sabe, tem muita gente que está me ouvindo aqui, que está levando meio na maciota, meio na tranquilidade, meio que sem muito vigor sua vida espiritual. Cuidado, não espere que uma dificuldade te leve a procurar Deus. Um momento desesperador te leve a procurar Deus. Ande com Deus, para quando um momento difícil chegar, você já esteja com Ele. Quem entendeu? E aí, eles clamaram a Deus, e Deus veio, e mandou um homem chamado Moisés, um senhor de 80 anos, e ele foi ao Egito, e falou para o faraó: faraó, vou te dar um toque, numa boa, libera o povo de Deus. Eles vão para a terra prometida, a terra que foi prometida ao pai Abraão, uma terra fértil, que mana leite e mel. O faraó falou: mas não vou liberar mesmo, eles são minha força produtiva. E então o Moisés falou: você não vai liberar? Então virão 10 pragas.
E as pragas foram vindo, e a última praga foi a morte do filho primogênito de toda a família egípcia. O filho mais velho de toda a família egípcia morreu, inclusive o filho de Faraó. O Faraó ficou, naquela hora, enfraquecido. Então, ele liberou o povo de Israel para ir embora. E eles foram embora com mantimento, eles foram embora com animais, e eles foram embora com metais preciosos. Eles foram embora. O Faraó não queria mais ver o povo de Israel. Vai embora esse povo, que eu estou sendo amaldiçoado. Só que quando o povo foi, e já estava de frente para o Mar Vermelho, o coração do Faraó, que estava enfraquecido, ele transformou a sua fraqueza em ódio. E ele falou: nós vamos matar desse povo, e nós vamos matar muito, mas nós vamos matar com crueldade, e nós vamos escravizar o restante. E se eles sofriam com a gente, agora que eles vão ver mesmo. Agora nós vamos escravizar. Criança vai fazer serviço forçado, essas mulheres vão fazer serviços sexuais, nós vamos arrebentar com eles, eles vão ver o que é bom para tosse agora. E aí acontece o que eu vou ler agora para você. Êxodo 14, versículo 15, diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão, fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Eles estavam diante do Mar Vermelho. Quando eles olham para trás, o exército de Faraó vem com carros, cavaleiros e cavalos, e vem com ira, com ódio. E nesse momento, o povo vai falar com Moisés: Moisés, faltou sepulcro lá no Egito, porque você quer que a gente morra, né? Você achou melhor a gente morrer aqui no deserto? Olha aí o exército de Faraó vindo aí. Moisés, olha só o que está acontecendo, cara. Olha onde que você botou, olha a canoa furada que a gente entrou. E Deus fala com Moisés: diga ao povo que marche. E Moisés falou para eles: olha, Deus mandou marchar. E Moisés estendeu o seu cajado em direção ao mar, e eles começaram a marchar. E quando começaram a marchar, o Mar Vermelho se abriu. Colunas de água do lado esquerdo, colunas de água do lado direito, e o povo passando. E os egípcios falaram: se eles podem, nós também podemos.
Um grave erro do ímpio é ver o que acontece na tua vida e achar que para ele vale o que vale para você. Muitas pessoas falam, nossa, se eu pegar o método da Igreja Atitude, se eu pegar a estratégia, vai funcionar. Eu digo, pegue o método, pegue a estratégia, mas pegue a unção. Pegue o mover de Deus, porque o modelo não resolve, a estratégia não resolve. Nós somos filhos do Deus eterno, nós temos o favor de Deus sobre nós, agindo Ele, quem impedirá? Quem entendeu? Então, gente, eles foram atrás. Quando eles foram atrás, a nuvem sai da frente do povo, ela guiava o povo, ela vem e fica entre o povo e os egípcios. Para cá luz, para lá trevas, eles não viam direito e foram andando pelo meio do mar sem enxergar direito. E de repente, as rodas dos carros começaram a soltar, e os carros foram ficando agarrados no fundo do Mar Vermelho. E então eles começaram a gritar: olha, nós não estamos numa guerra normal não, o Deus deles está agindo contra nós. Mas era tarde demais. Deus falou: estenda o seu cajado sobre as águas novamente. Quando o povo atravessou, Moisés estendeu o cajado sobre as águas, e as águas se fecharam, e todo o exército dos israelitas morreu. Queridos, esse texto mostra um povo que marcha, um povo que vai adiante, um povo que avança. Fica muito claro para mim que avançar é o destino do povo de Deus. Agora pensa comigo, e no Novo Testamento? E na igreja, quando a igreja se formou? Quando você vê em Atos 17, versículo 6, sabe o que diz sobre a igreja? Eles dizem assim: estes que têm colocado o mundo de pernas para o ar, chegaram até aqui. A definição que eles davam para a igreja é: pensa num povo que muda tudo, pensa num povo que alvoroça tudo, pensa num povo que transforma tudo, pensa num povo de influência colossal, pensa num povo poderoso. Querido, do mesmo jeito que no Velho Testamento o povo marchava, a igreja no Novo Testamento marcha. Agora, há um grande problema, presta atenção no que eu vou dizer. Muitos aqui acham que quando a igreja avança, você pode ficar. E muitos aqui acham que você pode avançar e a igreja ficar. Deixa eu te explicar uma coisa: isso não existe. Quando você avança, a igreja tem que ir junto. E quando a igreja avança, você tem que ir junto, porque você é a igreja. Você é a igreja. Não tem como dissociar. Algumas pessoas não compreenderam. Se sua igreja está avançando, se sua igreja está comprando um terreno, vai construir uma casa nova, está indo para um novo sonho, ei, sinal que Deus quer te puxar. Deus quer que você avance. Avançar é o seu destino. Não tem como dissociar. Não, a igreja vai, eu fico. Ou então, eu vou que se dane a igreja. Não existe isso. Se você está indo, você tem que puxar a igreja, você tem que fazer pela igreja. Nós temos que ir juntos. A caminhada da igreja é a tua caminhada. Quando você tem um aumento de salário, quando você melhora a sua vida, quando você consegue equilibrar a vida, uma hora trabalha, mas também descansa, uma hora você rala, mas uma hora você come um peixinho frito, aleluia, a igreja vibra também. Quando você consegue uns dias de férias e senta lá de frente para uma praia gostosa, e você senta lá e você come um queijinho coalho, e você toma lá uma água de coco, a igreja se alegra. Você é a igreja. Se você está ficando bem, se você está curtindo, se você está se alegrando, a igreja está se alegrando. Nós não estamos separados não. Quando você tem uma recompensa, quando você é promovido, quando sua empresa bomba, ei, a igreja está bombando, a igreja está arrasando, a igreja está se alegrando, porque a sua vitória é a vitória da igreja.
Mas muitas pessoas, elas olham para a igreja avançando e falam: a igreja está tão bem, queria estar também. Você está bem, a igreja está bem, você está bem. Agora pegue essa visão e implemente nas outras coisas da sua vida. Avançar é seu destino. Você precisa compreender isso. E aí a pergunta é: avançar é nosso destino. O que isso envolve? Que características isso tem? Primeiro, avançar é nosso destino, independente das dificuldades. Algumas pessoas dizem: eu não posso avançar. Por quê? Porque eu estou com muito problema, pastor. Dá uma olhada nesse texto. Esse povo era escravo. Esse povo sofria. Esse povo vivia violência no Egito. Agora eles foram libertos. Que bênção! Agora a vida vai melhorar. Aleluia! Agora nós vamos ter uma vida boa. Que bênção! Quando eles olham para trás, o exército furioso vindo para acabar com eles. Quando eles olham para trás, a escravidão ou a morte está chegando. Tem problema maior do que esse? Tem problema maior do que alguém tirar a sua vida? Enquanto você tem vida, você tem esperança de alguma coisa. Tirou sua vida, acabou. Acabou, você não vai realizar mais nada. Eles estão à mercê da morte. Eles estão a 1 minuto da morte. Eles estão a 1 segundo da morte. E o que Deus falou para eles? Vocês estão com problema? Estamos, avancem. Vocês estão com problema? Estamos, marchem. Vocês estão com dificuldade? Estamos, avante. Os seus problemas não podem paralisar você. A igreja sempre enfrentará problemas, porque o inimigo, ele não gosta da igreja. Você sempre terá problemas, porque o inimigo não gosta de você. Alguém disse: olha, se você não encontrou com o diabo hoje, provavelmente você está caminhando na mesma direção. O diabo, ele vai o tempo inteiro aprontar para você. Situações da vida vão acontecer. Todo mundo tem problema, mas quem disse que o teu avançar depende de não ter problema? Quem disse que a tua caminhada de vitória e de fé depende da ausência de problemas? Você está pegando os seus problemas e transformando no freio da sua história. Você está pegando os seus problemas e transformando na interrupção dos sonhos de Deus. Você não pode fazer isso. Você não pode entregar os pontos. Seria desconfiar de Deus. Se os seus problemas interrompem seus sonhos, o seu avançar, você está desconfiando de que Deus não é maior que os seus problemas. Meus amados irmãos, eu estive agora com um grupo de irmãos da igreja em Moçambique. Um povo pobre, um povo que passa dificuldade, um povo que quando faz comida no chão, bota a lenha e faz no chão, aquela poeira em cima. Mas as crianças sorriam o tempo inteiro. Eu não vi criança chorando. Tem um pano, chama capulana. As mulheres usam aquilo o tempo inteiro. A capulana é um pano. Eu trouxe uma para a Bianca, vou ver se ela vem no culto com a capulana aqui. A capulana, ela enrola, vira uma saia. Ela amarra aqui, bota os molequinhos agarrados atrás. Ela vai fazer uma feira, ela bota os negócios dentro da capulana, vira a bolsa para carregar. Aquele pano faz tudo. Aquele pano faz tudo. E eu vi os menininhos agarrados na capulana atrás. Um sol danado, as mães andando, e os molequinhos aqui, ó, dormia. Eu falei, meu Deus, como é que dorme? Não vi um choro de criança nas costas da mãe.
um calor danado, amarrado atrás. Falei, meu Deus. Ele sorrindo. Eu falei, caramba, não tem nada de sorrir. E tem um monte de gente que tem tanta coisa e vive se lamentando. Vive paralisado, vive enfraquecido, vive reclamando. Você acha justo isso? Você não pode desistir de avançar, porque você tem problema, vamos tentar resolver. Agora uma coisa, outra coisa, independente do problema, não pare. Não espere resolver os problemas para avançar. Os problemas serão resolvidos no tempo de Deus, enquanto você avança nos sonhos de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, avançar é o nosso destino, apesar do medo. Apesar do medo. Quando a gente vê o versículo 10, a gente lê assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos do Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Quando eles viram o exército de Faraó vindo para matá-los e prendê-los e subjugá-los, queridos, o medo bateu. O texto diz que eles ficaram aterrorizados. Foi no meio do medo que Deus falou assim: está com medo? Estamos. Vai ficar parado? Está com medo? Estou. Então avance. Está com medo? Estou. Tenta. Está com medo? Estou. Agora que é a hora. Mas por que com medo eu tenho que avançar? Porque o medo vai ser um instrumento para te ajudar a ter a melhor técnica, a ter a melhor precisão, a ter o melhor controle do teu avançar. Porque se você fizer sem medo, você pode ser irresponsável. Você não pode, de forma nenhuma, achar que alguém faz uma grande coisa sem medo. Não tem nada grandioso que alguém tenha feito que o medo não bateu. O medo de tentar uma empresa, o medo de tentar um negócio, o medo de investir um dinheiro, o medo de casar, o medo de tentar pagar uma faculdade cara para um filho, sem saber se vai ter condição, o medo de começar a construir uma casa e não ter dinheiro para acabar, o medo de investir num aplicativo que possa ser disruptivo, inovador, transformador para a sociedade, prestar um serviço à sociedade e fazer de você um multimilionário ou um bilionário. Se você se tornar um bilionário, você faz um estrago no inferno lá na África. Você não queria ser essa pessoa, não? O que você acha? Ser um bilionário, mas o coração mais bilionário do que o seu bolso. Já imaginou? Aí o pastor falando de dinheiro, não estou falando de dinheiro não, rapaz, estou falando de obra missionária. Dinheiro é instrumento, é servo. Estou falando de gente que ama a gente, teu dinheiro a seu serviço. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o friozinho na barriga faz parte. Um dia eu aceitei pastorear essa igreja lá numa escola municipal, não tinha recurso, não tinha gente, não tinha instrumento, não tinha violão, não tinha nada. Deu um friozinho na barriga, deu medo, mas o medo não foi paralisante, não falou: olha, você está com medo? Eu falei: estou. E aí o que você vai fazer? Eu vou avançar. E por causa do medo eu trabalhei mais, por causa do medo eu me dediquei mais, por causa do medo eu corrigi o meu roteiro, por causa do medo eu me conectei com pessoas, por causa do medo eu procurei conselhos, por causa do medo eu pesquisei melhor as coisas, o ambiente, por causa do medo eu dei mais qualidade ao meu serviço, por causa do medo eu melhorei como pessoa, por causa do medo eu orei mais. Eu não sei quantos de vocês
estão sabendo que eu agora sou domador de leões. Você que não entendeu do que eu estou falando, você não me segue no Instagram e você não vai para o céu. Você não me segue no Instagram e não vai para o céu. Aqui, nós fomos para Moçambique e fomos também ao Zimbábue e fizemos todo o trajeto missionário. Depois voltamos para a África do Sul, tivemos um dia de folga antes de voltar para o Brasil. E aí nós fomos fazer um safari. E aí quando eu chego lá no safari lá, os caras falaram, olha, depois vocês vão andar com os leões. Eu não tinha visto vídeo nenhum. Eu falei, andar com leões? Deve ter umas correntes, né? O leão amarrado, e vai puxando o leão assim, pela corrente, né? Alguma coisa. Falei, não, vocês vão andar com leões mesmo. E aí, nós estávamos lá, e de repente chegou a hora de andar com os leões. E eu sou fissurado em leão. Eu sou fissurado em felino. Eu acho a coisa mais linda do mundo, os felinos. Gente, uma pantera. Pensa num bicho bonito. Um leão, nossa! E eu tinha uma opção. Ou eu fugia, ou eu acreditava que um dia vai dar ruim, mas não ia ser no meu dia. E eu preferi me entregar a essa emoção, falar, cara, eu vou caminhar com os leões. E de repente começa a ver aqueles leões assim, andando, assim, vindo na direção da gente. E eu tive que ouvir as orientações dos nativos lá, que se relacionam com os leões, desde a infância dos leões lá. Eu tive que acreditar que aquelas regras seriam suficientes para que eu não ficasse em perigo. Eu tive que coordenar meus movimentos para não chamar a atenção demasiadamente dos leões. Eu tive que confiar que tudo aquilo seria de uma emoção, de uma experiência na minha vida que seria rica demais e que valeria a pena correr esse risco. E então eu me permiti viver uma experiência que marcou a minha vida. Eu nunca mais vou esquecer, e está registrado em vídeo, né? Eu vou postar para os meus netos um dia. Aqui, vovô com os leões. O apelido do vovô era Tarzan. Ei, se você quer realizar algo grandioso para Deus, se você quer viver uma experiência grandiosa, supere o seu medo, se entregue a uma emoção, se entregue a um sonho, se entregue a uma experiência. Mas vai de peito aberto, vai forte, vai sem titubear, vai para cima. Você pode. Viver emoções e vitórias sempre passa pelo medo. Ninguém que fez grandeza na terra não teve que superar o seu medo. Em terceiro lugar, avançar é seu destino, se quisermos mostrar ao mundo o poder de Deus. Avançar é nosso destino, se nós quisermos mostrar ao mundo o poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que funciona a vida? A vida é assim: você lê a Bíblia, depois você vive a Bíblia. As pessoas veem a sua vida e decidem ler a Bíblia que você lê. Vamos de novo? Você lê a Bíblia, você vive a Bíblia. Alguém vê você vivendo a Bíblia e decide ler a Bíblia que você leu. É assim. Você é a Bíblia que as pessoas leem. Se as pessoas não verem na sua vida o poder de Deus, o Evangelho não vale a pena. O Evangelho não tem graça. O Evangelho não é isso tudo. Mas se elas notam na sua vida a grandeza de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus, a satisfação de Deus, aí, querido, eles falam: opa, deixa eu ler a Bíblia que esse cara lê aí, que eu não vou ficar para trás, não. Eu quero entender o que esse Deus pode fazer também na minha vida. Quem entendeu?
Agora dá uma olhada no versículo 17. Diz assim, olha: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. O que Deus falou com o povo? Aqui, eu vou ser glorificado. Sabe por quê? Porque o faraó, que tem um monte de deuses, o faraó que é um idólatra, o faraó que pensa que é o todo-poderoso, ele vai sucumbir diante de vocês, e todo mundo vai saber que tem um Deus que funciona, um Deus que acontece, um Deus que realiza. Todo mundo vai saber que todos os deuses do Egito não são páreo para o Deus de Israel. Foi isso. Você precisa entender que quando você prevalece, o mundo olha e fala: pô, não é que Deus faz mesmo na vida do crente? Agora pensa só, a menina está lá namorando, pensa que vai casar, vai ficar noiva, aí o cara vai dar um pé no traseiro dela, aí o que ela faz? Foi bom, na hora, combinadinho. Pastor, ela amava ele. E aí? Tá triste. Quando você entra numa depressão porque alguém te abandonou, você está dizendo que essa pessoa é maior que você. Você está dizendo que você não é capaz de achar alguém melhor do que ela. E é por isso que você está desesperado, porque você se apequenou diante dessa pessoa. Porque se você não se apequenasse, sabe o que você diria? Não foi traição não foi abandono não, foi livramento. Vai, ô jagunço do inferno, vai que o diabo te carregue, miserável. Quem está entendendo? O fulano falou que ia fazer sociedade comigo. A gente, poxa, ele tem tanto know-how nessa área. Eu pensei que eu ia ficar rico. Mas ele deu para trás. E aí? E aí que eu confiei, e agora estou aqui, só na caixa. Então você não é capaz de construir nada sozinho, com o teu Deus. E você não é capaz de achar um sócio melhor do que esse camarada. Você está se apequenando. Você está dizendo que ele é a tua saída, e a tua saída é Deus. E quando você se apequena, você não revela a glória de Deus, você revela os seus medos, você revela as suas fraquezas. O que você menos revela é que existe um Deus que te faz superar os obstáculos, superar as dificuldades, vencer as batalhas e ser mais feliz. Sabe, nós começamos uma igreja no meio de uma aldeia, não tinha água. Quando as pessoas iam a 20 minutos a pé para buscar água no rio, esse rio tem crocodilos e crianças foram mortas por crocodilos. Nós botamos um poço doado por membros da igreja dentro do terreno da igreja. Quem está dando água para a comunidade, água potável, água boa? A igreja. Agora eles podem tomar banho, eles podem ter água boa para cozinhar, eles podem escovar dente, eles podem ter dignidade. Agora, já imaginou se daqui a 5 anos, quando você for lá nessa aldeia, você chegar lá, tiver uma plantação top, tem uma fábrica assim do lado assim, produzindo alguma coisa, os meninos tudo empregado, as crianças tudo da escola,
Já imaginou daqui a 5 anos, lá que não tem nem energia elétrica, já tem até um posto de saúde? Já imaginou daqui a 5 anos, chegar lá e ver que uma das meninas lá foi para a faculdade de medicina? Você já imaginou daqui a 5 anos, as meninas que estavam lá se prostituindo, nenhuma delas mais está vivendo isso? Todas as aldeias ao redor saberão que há poder no nome de Jesus. Todo mundo vai saber que quando a glória de Deus é manifesta, o mal recua e o poder de Deus acontece. Quando a igreja avança, você vê que Deus opera e que Ele multiplica as bênçãos, e então você vai crer. Isso também pode acontecer na minha vida. Sua igreja está avançando, sua igreja está indo longe, você tem que ir longe, você tem que acreditar. A sua igreja é você. Se a sua igreja é vitoriosa, você é vitorioso. Pegue a unção desse lugar, pegue a unção dessa cobertura, pegue a unção desse ministério, bote na tua vida. Nós vamos ter o avançar como destino, se nós quisermos mostrar o poder de Deus para o mundo. Mas em último lugar, avançar é nosso destino, se crermos que Deus só abre grandes destinos a quem decide avançar. Avançar é nosso destino para quem crê que Deus só abre grandes destinos para quem quer avançar. Às vezes você não quer, às vezes você está paralisado, às vezes você vive no mundo das ideias, você é primo do Platão, você tem ideia, mas você não realiza. Você está numa empresa, e nessa empresa só se fala de, olha, qualquer momento eu vou mandar embora, e você faz o quê? Você fica aí esperando todo dia ser mandado embora. Você não empreende porcaria nenhuma. Você não vai na internet futucar nada. Você não faz um curso online na internet sobre um brownie diferenciado que de repente vai revolucionar, ou sobre um camarão na moranga diferente que vai fazer você daqui a pouco montar o Moranga Shopping. Você não sonha nada e fica aí, tá bravo no trabalho, acho que vai mandar embora. E você fica todo dia vivendo a ameaça de ser mandado embora. Ei, você não acredita que você pode avançar e que Deus pode abrir grandes destinos? Deus só abre grandes destinos para quem decide, eu quero avançar, e não quebrar o púlpito. Agora dá uma olhada no texto, no versículo 21 e 22, nós lemos assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Olha o que diz o texto. Deus falou: aqui, Moisés, estende o teu cajado em direção às águas e manda o povo marchar. E então o Moisés falou: gente, meu cajado está estendido em direção às águas, podem marchar. E eles começam a marchar, e quando eles começam a marchar, o mar recua. Deus tem um recado para você aqui. Deus está mandando te dizer que tem mares que vão abrir diante de você quando você começar a marchar. Tem portas que vão abrir para você quando você começar a marchar. Tem milagres que vão te alcançar quando você começar a marchar. Tem um namorado digno, homem de Deus, honrado, lindão, bonitão, de Deus, cheio da glória, que vai entrar na tua vida quando você largar essa porcaria aí e começar a marchar. Tem coisa milagrosa na tua vida quando você começar a marchar, quando você decidir andar com Deus,
quando você decidir ser alguém em Deus, quando você decidir ser cheio da glória de Deus, quando você decidir ser um milagre na vida de quem anda pela tua vida, perto de você, ao teu redor, quando você decidir ser instrumento do Senhor, quando você decidir andar com Ele no dia a dia, quando você decidir viver os milagres dele de verdade, quando você falar, eu vou avançar, as portas vão se abrir e o mar vai recuar para você passar. Você tem que crer. Você tem que crer. Moisés é um conselho. Avancem. Quem sou eu perto do Moisés? Mas pelo menos o sucessor de Moisés chamava Josué. É meu xará. Então, me faz um favor, me ouve também. Não veja essa mensagem como uma palavra motivacional, não é. Eu não disse para você que você não vai ter problema, disse? Eu não disse para você que você não vai ter medo, eu disse? Eu só disse que apesar do seu medo e apesar dos seus problemas, que a ordem é marchar, para que você revele a glória de Deus e para que você veja o mar se abrindo diante da sua vida. Esse é o resumo da mensagem. Se você entendeu isso, isso muda a sua história. Eu não estou aqui para viver a mesmice. Se for para viver a mesmice, eu penduro a chuteira, eu monto uma loja de bolo, com um cafezinho quentinho, vou fazer alguma coisa. Não, o meu chamado é para avançar. O chamado dessa igreja é para avançar. O seu chamado é para avançar. Avançar é o nosso destino. E você não está fora do chamado da igreja, nem a igreja está fora do teu chamado. Quando você avança, a igreja avança. Quando a igreja avança, você tem que avançar. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua vida? Envie-nos uma mensagem através do WhatsApp que está aqui ao lado. Nós queremos conversar com você e orar pela sua vida. Nós temos encontros semanais online que você poderá participar. Deus te abençoe!